gente se inspirar. Confiança é uma das palavras de ouro dos tempos atuais. Amor pelo que se tem a fazer é a palavra de ouro, e essas serão socialmente benéficas nas ações realizadas aos seres humanos em geral com essas intenções. Rudolf Steiner. E aí, boa tarde para você que vai ouvir essa gravação. A gente está aqui estudando o livro do Francis Gladstone, que trouxe, né, os escritos do Rudolf Steiner, que se chama Academia Republicanas, a concepção de Rudolf Steiner sobre autogestão, estudo experiencial, autoeducação na vida de um colegiado de professores. Aí estamos aqui, né, vocês que só vão ouvir esse podcast desse livro e não vão ver, estamos aqui, Thaís, no Instituto Se Faz. Carol, fica à vontade aí para falar um oi, por favor. Né? Olá, tudo bem? Muito bom. Aí a gente funciona assim, pessoal, para vocês, né, já entenderem um pouco da dinâmica do grupo. A gente tá na parte 2, né? A gente faz uma pequena retrospectiva da parte 1, bem rápido. Porque isso também é uma maneira que é feita nas escolas Waldorf, né? Da importância da gente só dar esse passinho um pouquinho atrás, né? Para ver o que ficou. E como só era eu que tava, né? Tinha as meninas também, a Juliane de Salvador e a Mani, né? Hoje elas não estão por aí. Então só fica eu de retrô, Carol. Aí é só pra gente relembrar um pouquinho. A parte 1 ele falava assim, ó. Academias de estudo experiencial. Se a escola deve ser um organismo vivo, o colegiado de professores deve ser o coração e a alma. Aí o tópico 2 ele fala assim: o estudo do colegiado deve partir da troca de experiência dos professores em sala de aula. O objetivo supremo da reunião do colegiado é ser uma academia permanente de treinamento de professores. A troca de experiências de sala de aula promove unidade, fazendo com que toda a escola seja o objeto de atenção de cada professor. Através do estudo do colegiado, um conhecimento genuíno sobre a natureza humana flui ininterruptivelmente e é absorvido na escola. Esse foi o item 4. E o item 5, estudo experiencial e a ciência espiritual. Então, assim, para compartilhar com vocês, né, primeiro de tudo, né, a gente está falando sobre um colegiado de professores dentro de uma escola Waldorf, que é direcionada para crianças. Porém, eu me considero uma estudante livre de antroposofia, né, e não porque eu sou transgressora, né, não por isso, mas para quem não conhece, a antroposofia também é chamada de ciência espiritual. E ela tem várias áreas do conhecimento, né? Existe há aproximadamente 120 anos. Então, além da pedagogia, ela tem agricultura, farmácia, arquitetura, psicologia, medicina, né? Tem muitas outras áreas, a parte terapêutica, né? Fonoaudiologia, muitos métodos terapêuticos, né? Para trabalhar com as crianças, principalmente. E aqui, como é uma escola para adultos, vamos dizer assim, né? Eu estudo esse material por conta dessa temática da autogestão, né? E ele relaciona muito isso com essa parte muito espiritual do aqui e agora. Então, o que ficou para mim assim da primeira parte foi da importância, né, da gente que está conduzindo o processo, quem está tomando as decisões, né? Olha, que nem aqui, ó, o estudo se faz é uma escola para mulheres. Mas eu que estou aqui e as meninas da bambuzeria, né? A gente que decide que dia que vai ser a atividade, né? O que a gente vai fazer, né? Quanto que a gente dispõe para gastar, né? A gente vai viajar, vai fazer um curso, né? Como que a gente faz essa troca, esse cuidado, né, mútuo. E ele falou muito sobre a importância disso, né? De o quanto que a experiência de se fazer o que a gente precisa fazer
tem que ser assunto das pessoas que estão envolvidas nesse espaço que é formativo, né? Carol, se você quiser comentar alguma coisa, você sinaliza aí também, amiga. Então tá, E aí, assim, isso ficou muito forte para mim dessa primeira parte, da importância, né, que ele disse que a gente precisava também desenvolver duas coisas. Uma percepção psicológica apurada, vamos ver, ele usou uma palavra que é bem interessante aqui, deixa eu ver, exatamente a palavra que ele colocou. Amplitude de interesse. Olha que legal. Porque ele, né, sugeriu que essa academia republicana, né, constante de treinamento de professores, que essa gestão, né, tivesse essa visão de que as pessoas que tomam decisões, elas são professores, né, de si próprios primeiro e depois desse lugar que está sendo construído. Então ele faz essa sugestão de uns os outros se mantêm interessados, né? Amplitude de interesse. De que quando o colega está lá expondo o experimento dele, né, o interesse dele em fazer aquilo, você precisa estar atento, curioso, né? Para a gente desenvolver essa sistemática de uma valorização gestual de indivíduos, né? Essa última parte é por minha conta, né? Por conta de Thaís mesmo, não é do que está escrito aqui no texto. Porque eu acho que muitas vezes os empreendimentos, esses grupos que se reúnem de prol de coisas muito bonitas e logo eles se desfazem, um dos motivos é porque a gente não consegue se cuidar muito bem enquanto indivíduos dentro do próprio grupo. Mas isso é um problema da sociedade em geral, até na família de sangue, né? Então, assim, quando ele faz essa sugestão da gente ampliar o interesse entre esse grupo, entre o que o indivíduo está propondo, né? Ele baseado principalmente na experiência de fazer aquilo acontecer. Então, que nem aqui no caso, o que eu faço acontecer aqui no Instituto Se Faz? Eu faço acontecer momentos de vivências que são formativas. Por que vivência? Porque a pessoa vai pela primeira vez pegar uma enxada e bater na terra. Pela primeira vez ela vai tirar uma planta, né, de um lugar, colocar no outro, ou colocar no mato para secar e fazer o manejo de uma composteira. Pela primeira vez ela vai trocar a broca de uma furadeira e vai furar uma parede, por exemplo, né? Então, todas as pessoas, claro que sou eu que conduzo aqui, mas a ideia aqui do Instituto é que outras mulheres venham ser professoras aqui dentro, né? Que elas queiram oferecer, por quê? Porque elas observam que o movimento do Instituto faz sentido, esse valor que é acessível, que eu estou, né, praticando aí desde outubro do ano passado, que é um valor acessível, para poder fazer o quê? Um pequeno sisteminha rodar, mas que seja um valor acessível e que a gente consiga bancar esse lugar formativo para poder criar esses empreendimentos que os empreendimentos vão bancar a nossa vida. É assim que eu vejo, né? Então, quando o empreendimento dá certo, a bambuzeria, a própria culinária da roça e o dinheiro entra, né? Eu fico feliz e vou, né, em liberdade exercitar a minha vida. Então, isso ficou muito claro, assim, né? Só para finalizar a retrospectiva dessa parte 1, assim, né? O que ele trouxe, né? Que os professores, né, precisam estar muito interessados, ampliar esse interesse um nos projetos dos outros, né, principalmente. E que a gente precisa, né, desenvolver esse hábito de falar sobre a prática, sobre a própria experiência em si. Aqui agora eu estou fazendo isso. Então, isso também é bem interessante, porque muitas vezes a gente fica projetando coisas na nossa cabeça, né? Um dia, um projeto assim, assado, e esse dia nunca chega, né? Então,
eu entendo, né, e depois de estudar antroposofia, estou estudando desde 2015, né, foi a primeira vez que eu tive contato, sabendo que o Rudolf Steiner ele tem essa característica de trazer a gente muito pro presente, pro aqui e agora, né? Ó, vocês têm que decidir aí o que vocês estão fazendo. Eu estou mostrando no livro coisas que eu recebo como mensagem, que eu vejo como interessante para o desenvolvimento de um ser humano pleno, livre. E ele até fala assim, escola Waldorf, se daqui 100 anos chamar escola Waldorf, tá errado. Porque vocês têm que dar outro nome, que tem que dar outro sentido. Né? Tem que, é uma coisa viva, em constante transformação e melhorias, né? Carol, tá de boa aí? Posso ir para parte 2? Ah, tá, que você tava fechado seu microfone, então tá bom. Então tá bom. Eu vou lá, então vou começar. Essa parte 2 chama-se assim: Autogestão Republicana. A forma constitucional empregada na primeira escola Waldorf não é um dos temas mencionados nas palestras da Inglaterra. Porém, a constituição da escola Waldorf não pode ser vista como algo que Steiner não dava importância. Foi o assunto mais relevante abordado em seu primeiro encontro com os que estavam prestes a se tornar professores da primeira escola. Na noite de 21 de agosto de 1919, ao recebê-los para um seminário pedagógico de 3 semanas, que começou no dia seguinte, Steiner iniciou seu discurso dizendo que a escola Waldorf deve ser uma oportunidade de reforma e de revolução da educação. Então, eu vou parar aqui um pouquinho, porque na minha perspectiva, né, nova perspectiva, tipo 2023, não 21 de agosto de 1919, né? Não só a escola Waldorf, mas iniciativas que são antroposóficas. Eu estou chamando muito esse negócio da antroposofia, por quê? Porque aqui é um grupo de estudo que a gente está lendo, nesse momento, antroposofia. Então, assim, acho que as pessoas, para se apropriar da antroposofia, a gente conhecer um pouco, dar esse mergulho para se apropriar, né? Mas a gente pode também ler outras coisas, né? Só para não dar esse ar de que eu sou cientista. E aí, assim, eu vou terminar aqui de ler o parágrafo, só para fazer nesse parênteses, né? Tudo isso teve como plano de fundo uma extraordinária e definitiva tentativa fracassada de introduzir uma nova ordem de Estado em 3 níveis, como exposto em Toward Social Renewal, a primeira publicação de 1919. Isso deve ser um documento, né? Alguma coisa assim. Ele não prometeu tranquilidade aos futuros professores Waldorf. Ele aí abre aspas, né? O que o Steiner falou para os professores. A luta será exaustiva, pois teremos que lidar com essa herança cultural. O problema principal, explicou, era a forte tendência nas sociedades modernas de o governo interferir na educação. O Estado nos dirá como ensinar e quais os resultados que teremos de atingir. E o que o Estado ordenar será ruim. Seus alvos são os piores imagináveis, pois espera ter em mãos os resultados mais perfeitos possíveis. Hoje a política funciona rumo à argimentação e irá bem mais além desse ponto para fazer com que as pessoas se amoldem. Os seres humanos serão tratados como marionetes, e isso será visto como extraordinário progresso. Instituições como escolas serão organizadas da maneira grosseira e inadequada. Apesar de termos, aí fecha aspas, né, o que ele falou para os professores. Apesar de termos de chegar a um acordo, era fundamental resistir a essa tendência. Um jeito de fazer isso era evitar o progresso de cima para baixo, da típica estrutura piramidal de organização das instituições mais modernas. Aí ele fala de novo, né, para os professores. Portanto, a escola terá a sua própria administração orientada por uma base republicana e não será administrada por uma instância superior. Não podemos nos inclinar ou acomodar nas ordens de um diretor. Precisamos ser uma república de professores e acender em nós a força que nos permite fazer
o que devemos fazer com total responsabilidade. Cada um de vocês, como seres humanos, tem de ser totalmente responsável. Aí eu vou parar aqui um pouquinho que eu fiz uma anotação aqui. E eu até queria te perguntar, Carol, eu sei que tu é bambuzeira e também educadora social. Como que você vê essa questão dessa administração horizontal, desses espaços que são, né, formativos e também direcionados para esse desenvolvimento autônomo, né, do ser humano? Tá. Quando a gente vai trabalhar com um grupo, cada grupo tem uma dinâmica, uma particularidade específica. Que eu acho que as pessoas que estão responsáveis pela educação, né? Vamos dizer assim, tem que se adaptar para aquela dinâmica. Então, se você está em uma administração verticalizada, né? Você perde essa flexibilidade de adaptar a necessidade especificamente. Porque as pessoas têm que chegar na base de qual que é a particularidade de cada pessoa e você começa a Sim. E para se sentir parte, né? Que nem eu, ele fala bem aqui no finalzinho assim, ó. Precisamos ser uma república de professores e acender em nós a força que nos permitirá fazer o que devemos fazer com tal responsabilidade. Porque aí eu acho que junta tudo, né? Junta o que ele falou assim, olha, o que ele já estava falando lá na primeira parte. Tem que trocar sobre as experiências, a gente tem que estar atento sobre o que a gente está fazendo e como está fazendo, e se cuidando, né? Se comunicando, ampliar esse interesse entre um e outro responsável por aquilo. E acender na gente essa possibilidade, essa horizontalidade de que assim, eu sou tão responsável quanto eu, Thaís, sou responsável, a Carol é responsável, quem tá ali junto, todos somos responsáveis iguais, né? Como que a gente dá essa nova cara que não depende de um diretor, né? Por isso que ele tá falando aqui, ó, a gente não pode depender disso, né? Mas vou continuar aqui, ó. Mesmo sendo uma nova abordagem para a administração das escolas, a República de Professores não aconteceu sem precedentes. As universidades medievais eram distintamente republicanas e na Inglaterra, as faculdades de Oxford e Cambridge conservaram essa versão do modelo de autogestão. O perigo dessa disposição é que cada membro da República age da sua própria forma e assim falta unidade de abordagem. Mas, segundo Steiner, podemos evitar esse perigo se os professores compartilharem o entendimento comum da tarefa têm em mãos. Aí eu vou falar o que ele falou, 2 pontos. Vamos substituir as obrigações de um diretor por meio desse seminário preparatório no qual nos empenharemos para alcançar o espírito que unirá a escola. Se nos esforçarmos, o seminário cultivará em nós espírito de unidade. Então, olha só, na minha perspectiva é assim, como ele comentou que as universidades eram medievais, né? Antigamente já tinha essa perspectiva de autogestão, já tinha essa perspectiva de união nas decisões antigamente, então não adianta falar, isso não dá certo porque é um modelo novo, ninguém sabe fazer, é porque não é que ninguém sabe fazer, a gente aprende fazendo, né?
É porque a gente teve uma educação, né, que prioriza o isolamento educacional mesmo, né? Então você estuda sozinho, você faz o exame para poder se sobressair em relação ao seu colega. Você tem que ter a melhor vaga no mercado de trabalho, você tem que ter o melhor salário para você conseguir ter uma vida melhor. Então é sempre assim, nunca tem espaço para todo mundo, nunca tem espaço para horizontalidade, nem tempo, né? Muitas vezes eu lembro que nas primeiras vezes assim que eu fui, que eu participei de abertura de curso de formação, né, lá na própria pedagogia Waldorf, assim, no começo, no começo eu ficava, nossa, gente, para que tudo isso, né? Aí para começar a aula do tipo a gente cantava música e daí fazia um negócio com o corpo, né? E recitava o verso. E muitas vezes depois a gente começava a aula na sala fora, né? E depois lá dentro na sala de aula fazia um verso novamente, tipo uma introdução, né? De uma meia hora, assim, da parte artística para depois falar sobre o texto em si, né? Vamos por um encontro de 2 horas, ficava meia hora falando uma introdução artística para depois ter a outra parte, né? E eu ficava sem entender muito no começo, mas depois eu comecei a entender que o espírito e a matéria é polo, né? Então a gente precisa estar conectado espiritualmente para a gente conseguir transformar a matéria, agir na matéria, que é a realidade que está aqui na nossa frente para ser modificada, né? No nosso dia a dia. E o que nos conecta com o espiritual não está relacionado com a matéria, né? O que conecta com o espiritual é o poema, é o verso, é a arte, é a leveza de ser o que se é, né? É uma outra perspectiva de tanto captar a mensagem como de expressar a mensagem do que é o universo, do que é que a gente está fazendo aqui, essa questão do espírito, né? Do que é o espírito atuante aqui. A rejeição de Steiner, continuando, a rejeição de Steiner às formas monárquicas de gestão foi retomada e posteriormente explicada em outras ocasiões. Ao fim de 3 semanas, ele afirma que as reuniões do colegiado são conversas republicanas, nas quais cada professor é seu próprio mestre. 18 meses depois, ao discutir sobre a proposta de um relatório bienal, ele reforçou que vocês devem ter profunda segurança sobre a liberdade do colegiado com sua organização democrático-republicana, a fim de mostrar que, mesmo com limitações, uma vida espiritual livre é possível. E aí, assim, na minha perspectiva, como a gente dá nome às coisas para que todos possam significar? Então, como que dentro dessa perspectiva, né, de que cada professor é seu próprio mestre, porém, a gente junto vai fazer algumas coisas. E como que a gente vai denominar essas coisas para que eu entenda você e você me entenda, né, pra gente chegar lá naquele objetivo, né, rapidinho entre aspas, assim, afinados, né? É muito legal que ele fala, ó, lê de novo, ó, vocês devem ter profunda segurança sobre a liberdade do colegiado com sua organização democrática e republicana, a fim de nos mostrar que, mesmo com limitações, uma vida espiritual livre é possível. Alguns dias antes, discursando numa reunião com os pais, Steiner tinha feito uma descrição mais detalhada das razões que justificam a necessidade de uma estrutura republicana. Ela é necessária, explica Steiner, para conservar a conexão direta com a atividade espiritual livre, essencial para que os professores permaneçam flexíveis e mudem suas abordagens à luz da experiência. Todo conhecimento deve se difundir por meio de um princípio educacional específico, que pode ser assimilado apenas se os professores estiverem integralmente envolvidos na atividade espiritual. Isso não é possível se não tiverem a consciência de sua responsabilidade com a vida espiritual. Entretanto, senhores e senhores, só poderemos assumir essa grande responsabilidade perante a vida espiritual se ela não estiver sendo substituída
por um mero sentimento exterior de responsabilidade. Se simplesmente procedermos de acordo com o que for prescrito para o ano escolar, sentir-nos-emos isentos da obrigação de refletirmos a cada semana sobre o que estamos prestes a trabalhar na escola. Com relação a cada assunto e sobre como deveremos apresentá-lo, deve ser característico de nossos professores que eles cada vez mais bebam da fonte espiritual viva. Fazendo isso, eles acabam sentindo responsáveis pela vida espiritual, conscientes de que a vida espiritual é livre e independente. A escola deve autogerir-se. Os professores não podem ser meros servos civis. Eles devem ser seus próprios mestres de forma integral, pois eles conhecem um mestre que é superior a qualquer circunstância externa, à própria vida espiritual, a qual eles se encontram diretamente conectados com a sua mediação de funcionários da escola, diretores, inspeçores, juntas escolares e assim por diante. O ato de tocar, se for feito de fato independente, demanda essa conexão direta às fontes da vida espiritual. Dessa forma, apenas os professores com essa conexão direta são capazes de aplicar a fonte espiritual nas crianças durante as aulas. Eu acho bem interessante ele falar sobre essa questão da própria vida espiritual, porque quando a gente faz o curso de formação, né, da pedagogia Waldorf, a gente começa a estudar antroposofia e perceber, né, o quanto que a autoeducação é importante e quanto que a criança imita. Então, para mim, todo adulto que está num ambiente com a criança, ele é um educador em potencial. Então, se a gente está falando de trabalhar uns com os outros, independente se é grupo só de mulheres, né, dependente de onde for, a gente tem que considerar essa questão de que a criança vai estar ali presente. E que, assim, essa questão de você ser sempre o mestre, né, entidade superior, para mim também, eu até fiz a anotação aqui, ó, é descansar depois de longos períodos de trabalho. Então, quando a criança, né, percebe que você cuida da sua saúde, né, que você tá ali no coletivo, né, nesse entorno educativo, justamente porque aqui é uma iniciativa que mexe com a natureza, né, o tempo todo. Então, a gente mexe com madeira, mexe com comida, vai fazer colheita, né, no jardim. Trabalha, né, muito com isso. A gente percebe, né, o quanto que isso é importante e sensível, né, para as crianças e essa responsabilidade com a própria vida espiritual. Voltando aqui para o texto. Desde que começamos nosso trabalho, temos mês a mês analisando cuidadosamente como nossos princípios estão funcionando com nossas crianças. Nos próximos meses, algumas coisas serão realizadas sob perspectivas diferentes ou mais complexas do que em anos anteriores. É assim que queremos governar essa escola, incluindo também uma atividade direta e sem mediadores, com o fato de que deve ser se nessa atividade fluir a partir do âmago espiritual. Eu vejo, então, aquilo que eu acabei de falar, né? Como que a gente percebe, né, o tipo de iniciativa dentro da gente, como a nossa própria entidade espiritual, nosso eu, né, nossa entidade superior, decide estar fundando uma iniciativa educativa, se envolver em questões de educação nessa área, se apropriar nisso, né? Porque aqui também serve para aquela pessoa que está totalmente fora da área, fazendo outras coisas, mas que quer se enveredar por essa área pela primeira vez. Então, acho que isso também é importante, né? Deixar registrado. Para poder a gente compreender o tanto que as crianças e os idosos precisam ser bem-vindos, né? Nessas reflexões, nessa construção desse novo mundo. Aí, assim,
dando sequência aqui à leitura do texto, essa parte 2, que ele fala sobre autogestão republicana. Vamos assim. Aspectos práticos da gestão republicana. Logo após uma visita à Holanda, numa palestra dada em Hack, Starner discorreu sobre alguns aspectos práticos sobre o que vincula uma autogestão republicana. Uma das exigências que deve ser feita à vida espiritual, logo que não é inteiramente utópico, que pode começar em qualquer dia, é que aqueles ativamente comprometidos com a vida espiritual, isto é, acima de tudo, aqueles que se envolvem nos domínios públicos mais importantes, quer dizer, mais educação, devem também se comprometer com todos os assuntos administrativos de forma abrangente. O limite de aulas a serem ensinadas, além de horas dispensadas em outros compromissos educacionais, deve deixar ao professor o tempo necessário para as reuniões de rotina, sejam em grupos pequenos ou grandes, para as discussões de cunho administrativo. E aí aqui, eu refletindo sobre essa perspectiva, né, da separação, e tinha até falado da separação dos trabalhos, né, tinha até colocado aqui uma anotação no outro parágrafo, que ele fala assim: os professores encontram-se diretamente conectados, sem a mediação de funcionários da escola, diretores, professores, juntas escolares e assim por diante. Então a gente precisa entender que o que nos chama esse eu superior, né, essa compreensão, esse nome, né, que eu até comentei ali atrás também, que a gente pode chamar, por exemplo, de setores, né, que nem no caso aqui do trabalho que é feito aqui no Instituto, né. E esses setores podem estar separados, né, em habilidades, necessidades, ação e gratidão. Então é uma maneira da gente trazer uma maneira de se organizar internamente e isso vai refletir no mundo lá fora. Então as pessoas vão falar: olha, eu tô precisando, né, eu tô querendo saber em que tipo de espaço que eu encontro os elementos que tem aqui no Instituto Faz, valorização da mão de obra feminina, né, ensino, aqui tem biblioteca, tem ferramentas, né, todas essas coisas que tem aqui e estão disponíveis, né, para a gente poder desenvolver, praticar e a partir dessa experiência, como ele sugeriu, né, a gente trocar a respeito dessa experiência e ir ampliando, melhorando a nossa administração. Aspectos práticos da autogestão republicana. Logo após, em uma visita à Holanda, numa palestra dada em Hague, Steiner discorreu sobre alguns aspectos práticos sobre o que se vincula a uma autogestão republicana. Uma das exigências que deve ser feita à vida espiritual, algo que não é inteiramente utópico, e por começar em qualquer dia, é que aqueles ativamente comprometidos com a vida espiritual, isto é, acima de tudo, aqueles que se envolvem em domínios públicos mais importantes, quer dizer, educação, devem também se comprometer com os assuntos administrativos, de forma amplamente abrangente. O limite de aulas a serem ensinadas, além das horas dispensadas em outros compromissos educacionais, deve deixar ao professor o tempo necessário para as reuniões de rotina, sejam em pequenos, grandes... sim, isso aqui eu já li de novo. Não tá bom, não leio de novo. Entretanto, somente os professores atuantes, incluindo os aposentados, os mais antigos, que agora são funcionários do governo, devem ser chamados para cuidar desse estado da educação, pois que deve ser administrado em cada escola em particular, como em todas as instituições participantes da vida cultural e espiritual, deve ser apenas uma continuação do que está sendo ensinado, daquilo que modela o conteúdo de cada palavra pronunciada e cada ação que posta em prática na sala de aula. As regras e regulamentos não devem vir de fora da escola. Na vida espiritual, a autonomia e a autogestão é essencial. Então, a minha pergunta é o seguinte:
Em quais momentos que isso é feito? Criação, né, de regras e regulamentos que não devem vir de fora, eles têm que vir de dentro. Na vida espiritual, autonomia e autogestão é essencial. Como que a gente faz desses momentos, né, de criar as regras e os regulamentos internos, né, ser um momento gostoso, ser um momento leve, ser um momento que não engole ninguém, sabe? Acho que esse é um desafio bem grande. Então é isso, pessoal. Eu agradeço você que acompanhou, né, a nossa leitura, nossa discussão, nossas reflexões até aqui. Acho que o Steiner deixa várias contribuições para a gente refletir, né? Eu fazendo a retrospectiva aqui da parte 1, já pirei o cabeção já bastante. E aí é isso. Eu vou ler o verso novamente. E espero vocês na próxima semana, às 2 da tarde. Confiança é uma das palavras de ouro dos tempos atuais. O amor pelo que se tem a fazer é outra palavra de ouro. E essas serão socialmente benéficas nas ações realizadas aos seres humanos em geral com essas intenções. Rudolf Steiner.